Olha, o nosso assunto agora é pensão alimentícia. Você já deve ter ouvido falar que no Brasil uma coisa que leva de fato à prisão e bem rápida é o não pagamento da pensão, não é? Pois bem, após uma flexibilização durante a pandemia, com a possibilidade inclusive de prisão domiciliar ao invés do regime fechado, as regras voltaram ao normal. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com a advogada e professora do curso de Direito, Gabriela Holanda, que está com a gente pela internet. Boa noite, professora. Bem-vinda aqui ao Cidade Alerta Alagoas. Quer dizer que nós tivemos durante a pandemia uma espécie de flexibilização, ou seja, em casos de pensão alimentícia, o juiz poderia deixar esse pai que não pagou a pensão, em vez de ir para a prisão, ele ficar preso no domicílio. Isso já não está sendo mais utilizado, é isso? Boa noite. Boa noite, Edson. Boa noite a todos os telespectadores. É verdade, realmente durante a pandemia, essa prisão ela passou a ser domiciliar, né, até em razão do estado pandêmico, né, do contágio, em razão do Covid-19, mas desde o início desse ano, né, essa medida só vigorou até dezembro, né, de 2021, então desde o início desse ano, essa prisão ela passou a ser normal, realmente em regime fechado. Agora, o Código de Processo Civil prevê uma particularidade, ela é em regime fechado, mas é afastado dos demais presos, tá? É uma condição particular. Na verdade, essa prisão do devedor de alimentos, hoje é a única hipótese de prisão civil, não é uma prisão penal, não é uma punição, é uma medida coercitiva, né, para fazer com que o devedor de alimentos ele pague. E foi verificado também durante a pandemia, quando não foi realizada essa prisão em regime fechado, que não se tornou tão coercitiva assim, né? Não foi uma medida tão coercitiva, porque a prisão era domiciliar. Lembrando, Edson, que alimentos, né, a dívida de alimentos, não é só aquele alimento que você consome, né? É tudo que é necessário para uma vida digna, né? Lógico que está dentro também os alimentos que você consome, mas saúde, educação, lazer, tudo aquilo que é necessário para uma vida digna. E essa prisão do devedor de alimentos, ela é uma última medida e existe uma condição para que ela seja deferida. Só é deferida essa prisão na dívida das 3 últimas pensões. Se você deixar o tempo passar demais, porque tem aquela ideia de que eu tenho que esperar passar as 3 para pedir a prisão. Não, pelo contrário. Começou a dever o primeiro mês, você já pode executar os alimentos e pedir a prisão. Você não pode deixar passar de 3 meses. Você não pode deixar passar de 3 meses, é o contrário. As pessoas divulgam aí que espera 3 meses para executar e pedir a prisão. Você pode até executar, mas não vai ser possível pedir a prisão do devedor de alimentos. Para pedir a prisão, a dívida tem que ser atual, ou seja, de menos de 3 meses. Certo? Importante, então, ressaltar que agora, né, volta ao que era antes. Então, assim, a prisão inclusive, pode subir para o sistema prisional ou normalmente essa prisão, dependendo do tempo, fica ainda nas delegacias, enfim, plantonistas? Como é que funciona? Essa prisão, ela, na verdade, como eu disse, ela não tem caráter de punição. Ela não tem esse caráter de punição. É uma medida coercitiva, não fica junto com os demais presos, né? Não fica junto, porque é uma prisão civil e a duração máxima prevista na Lei de Alimentos são 60 dias, tá? São 60 dias. Mesmo que não pague, vai ser liberado, e aí nós temos outras medidas coercitivas também para, de repente, fazer com que seja quitada essa dívida de alimentos. Normalmente, doutora, esse tipo de não pagamento da pensão acontece de forma muito comum quando a pensão é mais baixa ou quando a pensão é mais alta? Ou independe dessa situação? Independe. Mais alta, mais baixa. E assim, não é de imediato que é decretada a prisão. O devedor de alimentos, ele é citado, né? Você executa, ele é citado, ele tem 3 dias para pagar, para comprovar que já pagou ou para justificar o não pagamento. Porque ele pode justificar, ele tem esse direito também à sua defesa, demonstrar por que ele não pagou.
é o caso, de repente, de um devedor de alimentos que sofreu um acidente, que está acamado, que está impossibilitado de trabalhar, ele pode justificar isso numa execução de alimentos. Então, a execução tem o prazo de 3 dias, o devedor ele é citado, em 3 dias ele tem que demonstrar que ou que já pagou, ou pagar nesse prazo de 3 dias, ou justificar o não pagamento, E aí só depois que será decretada a prisão. Mas lembrando, Edson, que a prisão não é a única medida coercitiva, né? O Código de Processo Civil de 2015 passou a prever também a possibilidade do protesto dessa dívida de alimentos. O que é isso, Gabriela? O que é protestar a dívida de alimentos? É, de repente, inscrever esse devedor de alimentos no SPC Serasa, ou seja, negativar o nome dele como uma forma coercitiva para que seja paga essa dívida de alimentos. Outra possibilidade também é o desconto salarial, que pode chegar até 50% do salário do devedor de alimentos, né? Se ele tiver carteira assinada ou for servidor público, então pode haver um desconto, né, dessa dívida de alimentos de até 50%, O ideal é sempre, né, em caso de separação, enfim, vocês chegar a um consenso, né, pagar de fato. É para o bem do próprio filho, né? A gente sabe que tem exceções, que a gente sabe que existem, enfim, exceções em que, às vezes, o dinheiro não é só usado para o filho, mas, inclusive, quem paga pode até pedir, né, exatamente se desconfia de alguma coisa, que a mãe, por exemplo, não está utilizando aquele dinheiro para bancar os custos com o filho, você pode até mesmo pedir isso na justiça, né? É um direito também de quem paga, não é isso, doutora? Não é tão regra assim, Edson. Essa regra não é absoluta, tá? Na verdade, é até uma exceção. Existe até os genitores, né? O pai, a mãe, a gente fala muito em pai porque é mais comum. Mas esse direito e esse dever de fiscalizar. Mas não significa que a gente deve estar batendo e incentivar a bater na porta do judiciário para prestações de contas de prestação alimentícia, né? A gente não pode fazer isso, porque senão a gente vai abarrotar o judiciário e, às vezes, por brigas pessoais, né? De ex-marido, ex-mulher, ex-companheiros, que estão ali só para querer fiscalizar judicialmente. Pode haver uma conversa, uma discussão do que vai ser gasto com o quê, mas para entrar com a prestação de contas tem que ter, assim, uma prova muito forte de que há um desvio. Chegou um caso no STJ que a alegação é que havia o desvio da pensão alimentícia de uma criança que tinha uma doença que precisava de um tratamento específico e que estava sendo desviado esse valor do tratamento para outros fins. Então, perceba, é um caso excepcional, não pode ser aí a regra, tá? É possível, mas não é a regra, para não abarrotar o judiciário. Exatamente. Doutor, obrigado pelos seus esclarecimentos e é claro que a gente sempre torce para que tudo aconteça da melhor forma, né? Mesmo separando, você continua tendo aquela criança em comum, que vai continuar sendo pai, né? Mãe, pai, né? Aquela criança vai continuar sendo filho, filha, e o ideal é que essas brigas não continuem, porque é até ruim para o próprio filho, para os próprios filhos. Obrigado, doutora, pela participação. Verdade, eu que agradeço e qualquer dúvida podem procurar o NPJ da Estácio. Muito obrigado pela participação aqui ao vivo. Então, ó, presta atenção. O que dá prisão no Brasil, rapidinha, é o não pagamento de pensão. Então, para evitar esse problema, né, pague em dia. E o detalhe, né, sempre tem uma boa conversa, né? Porque não é porque o casamento acabou que você vai ter que ter o pior relacionamento possível com a mãe, com o pai do seu filho, né? Do seu filho, da sua filha, enfim.